Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estou gravando mais um vídeo, seu amigo de sempre, Givan Gomes, para trazer uma reflexão da Palavra de Deus para você. Estava meditando agora no amor de Deus. Quão grande foi esse amor e quão grande foi a prova. Meditando na prova do amor de Deus, eu me deparei com um texto que eu quero ler com vocês no livro de João, capítulo de número 3, do versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no Filho unigênito de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Jesus estava tendo essa conversa com um fariseu. Fariseus eram os doutores da lei da época, da lei mosaica, da lei de Deus. E esses fariseus eram responsáveis por ensinar ao povo. E Nicodemos era um ensinador. De repente, Nicodemos chega até Jesus, escondido de noite, ali se esquivando dos seus companheiros que não acreditavam em Jesus, porque Jesus ensinava as Escrituras de uma forma que eles não ensinavam. As leis de Moisés tiveram algumas normas acrescentadas pelos fariseus, e Nicodemos era um desses que ensinava essas leis que foram acrescentadas. E a Bíblia diz que Nicodemos, estando conversando com Jesus, ele fala: Mestre, eu sei que és um enviado de Deus, porque ninguém pode falar isso que você faz se Deus não for com ele. E Jesus falou para ele: é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Nicodemos então se espanta com aquela palavra de Jesus, que lhe é pego de surpresa, e diz: mas como assim? Como sendo eu, por acaso, um homem já velho, poderei voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? Não entendi esta palavra. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E eles conversando, Jesus fala para Nicodemos assim: porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nicodemos então começa a entender a mensagem que Jesus estava pregando. Jesus estava dizendo a Nicodemos que o homem está afundado em pecado. Que o mundo, quando a Bíblia fala mundo, não é o planeta Terra em si, e sim as pessoas que habitam nele, o sistema da vida humana que habita na Terra. Jesus, ele nos ensina que no princípio o homem, representante de toda a humanidade, o primeiro homem, ele preferiu desobedecer a Deus e abraçar o pecado. Às vezes pessoas se perguntam: mas foi apenas um fruto? Por que trouxe tantas consequências?
O pecado de Adão foi a desobediência e a rejeição da presença de Deus. Adão troca a obediência à vontade de Deus pelas suas próprias vontades. E essa foi a primeira escolha que ele fez na vida e que a humanidade fez, representado por ele, que desagradou Deus. Em todo o momento da Bíblia Sagrada e da história, nós vemos que o mundo se afunda em um abismo sem fim de pecado. O homem, ele torna-se incapaz de praticar o bem a vida inteira. De alguma forma, ele pratica o mal. De alguma forma, ele pratica o que não é certo. Existe uma natureza terrível no homem que inclina-se para a maldade, para aquilo que não é certo. Perceba que é gostoso, é prazeroso desobedecer uma lei civil. Por exemplo, ultrapassar um semáforo vermelho e não ser atingido por nenhum carro, nem provocar nenhum acidente, é algo muito, nossa, eu posso fazer. Eu tenho coragem, eu tenho o controle. E no controle que está no homem, nas forças do homem, na atitude do homem, o homem se afunda mais e mais no pecado. Todas as obras que o homem faz, todas as atitudes que o homem comete, todas as atitudes do homem revela a sua natureza pecaminosa. Não se engane, por melhor que seja a pessoa, ela é capaz de cometer atrocidades inimagináveis. Adolf Hitler certa vez falou em um livro que ele escreveu quando estava na prisão, e ele disse uma frase: o homem é mau, a maldade está dentro do homem, basta saber despertá-la. Ah, mas como que você vem usar a frase de Hitler? Não é porque uma verdade foi dita por um bandido que ela se torna mentira, e não é porque uma mentira foi falada por um justo que ela se torna verdade. O que Hitler falou é a mais pura verdade. O homem é mau, capaz de cometer as maiores atrocidades que existem. E, segundo a Bíblia Sagrada, o homem caminhava a passos largos para o inferno, porque todo aquele que pratica o mal torna-se filho de Satanás, porque Satanás é o pai da iniquidade. Todo aquele que pratica o pecado, ele torna-se um praticante da mentira. Mentira é tudo aquilo que é contra a verdade. Ele passa a ser uma pessoa que vive uma mentira, que tem uma vida falsa. Não estou dizendo falsa, não, estou falando falsa de caminhar por aquilo que não é certo. Tudo aquilo que não é certo é errado. E tudo aquilo que é errado vem de Satanás. Tornando-se filho de Satanás, o homem herda a mesma condenação e o mesmo destino que ele teve quando também se apostatou e quando também desobedeceu e trocou a presença de Deus pelos seus próprios prazeres. E de nenhuma forma não se achou arrependimento, o menor fio de arrependimento em seu coração. Ao contrário, a maldade e a soberba no coração de Satanás só aumentam a cada instante. A vontade de ser igual a Deus e de destruir tudo aquilo que é de Deus e que se refere a Deus só aumenta. Por isso ele foi condenado. Não existe salvação para ele. Ele então seduz o homem a cometer o pecado, o homem comete o pecado e o mundo inteiro se afunda. Existem dois reinos e um domínio. Existe o reino celeste, onde Deus é quem impera, é quem governa, é quem manda. E existe o reino terrestre, que era de Deus e que ele presenteou para o homem. Em Gênesis, Deus diz: viva na terra
enche a terra, sujeite-a. O homem é capaz de dominar. Quando o homem comete o pecado, o homem entrega o domínio para Satanás. Satanás não manda na terra, mas ele a domina por causa do homem que nos seus pecados lhe entrega o domínio. Quando a maldade impera, Satanás impera. Jesus então, como uma prova sublime de amor, ele decide vir à terra como um homem, morrer pelos homens, para lhe abrir de novo a oportunidade de salvação. Jesus Cristo não demonstrou amor. Jesus Cristo, ele é o amor. Ele não tem amor, ele é o amor. Ele é a maior prova de amor que existe. Para que o homem pudesse se aproximar novamente de Deus, era necessário que um homem sem pecado, um homem que não tivesse nascido no pecado, pudesse se fazer carne e morrer em favor de todos os homens, como um representante. Assim como o primeiro representante escolheu morrer para entrar o pecado, assim um teria que nascer e escolher morrer para tirar o pecado. Jesus escolhe morrer na pior das condenações. A condenação de crucificação, ou crucifixão, era a mais abominável que existia. Porque é uma morte lenta e dolorosa. É uma morte sem nenhum tipo de compaixão das pessoas. Nós vemos o contexto bíblico que Jesus passou dores horríveis. A região que Jesus foi condenado, foi morto, que Jesus nasceu e morou, é uma região desértica. E o sol, ele é extremamente quente durante o dia. E o frio é congelante à noite. Jesus não dorme na noite de quinta-feira, pois estava orando no jardim do Getsemane, ou jardim da prensa. Jesus está sendo exprimido em suas emoções por aquilo que ele teria que fazer para salvar a humanidade. Jesus então é entregue por Judas, que era um de seus discípulos, vendido por 30 moedas de prata. É entregue aos soldados romanos, que os levam até a representação da corte. Todos aqueles que eram líderes e que, em nome de Deus, julgavam e dominavam as pessoas. Jesus nos apresenta um evangelho de amor, um evangelho de perdão, enquanto os homens seguem no evangelho do medo, na doutrina do pavor, na doutrina do ou você segue os parâmetros ou você sofrerá punições e condenações. Jesus, ele vem à terra e olha para os homens e fala: vocês não são capazes de, com suas obras, alcançarem a salvação porque suas obras são más, mas eu lhes ofereço a salvação. Jesus fala: eu sou a porta e aquele que entrar por mim achará pastagem, ou entrai pela porta e acharei descanso para a sua alma. Jesus diz: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus foi condenado por anunciar a salvação e o perdão. Jesus é mandado até Herodes, é considerado culpado pela corte, pelo ministério de Deus. É mandado até Herodes, depois é encaminhado até Pilatos. Herodes, Pilatos. Jesus anda quilômetros a pé. Era Páscoa, feriado, as pessoas estavam festejando em plena sexta-feira. Jesus então, perante Pilatos, é trocado por Barrabás, quando Pilatos propõe ao povo
que escolhesse um preso para que fosse solto. Jesus, o Messias, aquele que anunciara a salvação. O Barrabás, que era chefe de uma quadrilha que matava pessoas, que era perverso, mau e que não tinha nada de bom. As pessoas então pedem que solte Barrabás e que Jesus seja crucificado. E Pilatos pergunta espantado, mas que mal fez este homem para merecer a morte de cruz? A morte de cruz é uma morte tão terrível que após ser flagelado com cerca de 40 chibatadas, que era a pena máxima dos romanos, Paulo, certa vez, é condenado a ser açoitado pelos romanos. E Paulo, ele leva 4 quaternos, 40 chibatadas menos uma. Ou seja, ele tomava 39 chibatadas. E quando o algoz iria aplicar a 40ª chibatada, ele então dizia, não, por hoje chega. E no dia seguinte, ele teria que começar a pena tudo de novo. Fizeram isso com Paulo cerca de 4 quaternos, cerca de 16 vezes. Jesus toma cerca de 40 chibatadas, provavelmente, é cuspido, flagelado, caminha levando a cruz até o Monte Caveiro. Sobe o monte, morrendo de fome e de sede, pois ninguém houvera lhe dado nada. Jesus estava há cerca de 12 horas, sofrendo, humilhado e massacrado. Jesus chega em um determinado local no seu caminho, na via dolorosa, e ele cai com a cruz, porque o peso da responsabilidade era tão grande que o seu corpo mortal, a sua carne, que também era fraca, pois ele se fez homem assim como nós, não suportou. Jesus então recebe a ajuda de um homem chamado Simão de Cirene. Ele vinha de uma terra chamada Cirene, de uma cidade, de uma aldeia. E eu acredito que Simão pegou aquela cruz sentindo nojo de Jesus, vergonha por estar passando por tal humilhação. Afinal, quem é morto por cruz é alguém totalmente abominável. Ele ajuda Jesus a levar a cruz até o monte e depois eu acredito que aquele alívio ao chegar aí, parar de ajudar. Acabou o seu serviço, a sua caridade foi feita. Jesus então é crucificado na cruz. É colocado em suas mãos cravos e ele é pregado na cruz, nas mãos, nos pés. Segundo a arqueologia e a história romana, a crucificação ela se dava com cravos nas mãos e um cravo apenas nos pés. E esse cravo nos pés, ele não ficava na palma dos pés, na sola dos pés, e sim nos 2 calcanhares. Jesus passa por momentos agonizantes. Jesus provavelmente estava com suas costas feridas, e quando ele levantava, pois ele estava pendurado por suas mãos, pelos cravos que nela havia, em um momento de dor insuportável. Jesus se levantava um pouco, se apoiando nos pregos das suas mãos e no cravo dos seus pés. Se levantava, raspando as suas costas na cruz, para tentar respirar, porque a morte de cruz é uma morte de sem ar, de falta de fôlego. O condenado não conseguia respirar. Ele se erguia, respirava e caía de novo. As pessoas estão zombando, dizendo, se você pode salvar a todos, salve a ti mesmo. Jesus passa por todos os flagelos, até o momento que Jesus faz um pedido.
E quando eu leio esse versículo, dói na minha alma. Jesus olha para os soldados e fala: eu estou morrendo de sede. A menor da caridade, o menor das atitudes de caridades, a menor da compaixão, poderia ser exercida naquele momento, quando se alguém lhe desse um pouco de água. Eles então pegam uma esponja, a embebeda de vinagre, e alcançam com uma cana, espécie de vara, até a sua boca, para que Jesus bebesse vinagre. É uma forma de zombar de Jesus, de dizer: nem água você merece. Jesus passa por isso, até que ele olha para o Pai e fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus descai com sua cabeça no peito. Alguém vem e o fura com uma lança próximo à sua costela. De si sai sangue e água, o resto do líquido que Jesus tinha. Jesus é tirado na cruz, depois de declarado morto. A terra estremece, o sol escurece, porque todo o universo reverencia o Senhor, Criador do céu e da terra. Todo o universo reverencia aquele que vive eternamente. Todo o universo reverencia aquele que o criou. O sol e a lua sabem respeitar Jesus, mas os homens não. Jesus, naquele exato momento, entregou sua vida e uma porta no céu foi aberta. Jesus morre na tarde antes do sábado. O sábado, lá em Israel, começa cerca de 6 da tarde da sexta. Já é contado como a primeira hora do sábado. Jesus, ele ainda bem cedo, ressuscita na primeira hora do domingo. Ao ressuscitar, Jesus aparece aos discípulos, e eu quero encurtar minha mensagem para não ficar longa, e fala para eles: que a paz seja convosco. Ele olha para os discípulos e fala: está consumado, é-me dado todo o poder no céu e na terra, todo o poder para salvar, para redimir, para restaurar e para perdoar os pecados. Jesus chega no céu em uma visão que João teve ao ser arrebatado até o céu, na cidade santa, e vê o Senhor sentado no trono com um rolo, um livro nas mãos, e o livro estava escrito por dentro e por fora, com nomes e histórias de pessoas da humanidade inteira, e selado com 7 selos de condenação, porque aquela humanidade inteira havia pecado e iria receber a divina condenação pelo pecado. João então está chorando, porque um anjo fala: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E João se acaba de chorar, desesperadamente, até que um dos seres que ali estava fala: João, não chore, vem vindo um cordeiro, que foi ferido e foi morto, para vencer, abrir o livro e desatar os selos. João olha e diz: eu vi um cordeiro, Jesus, ele estava ferido, e ele tomou o livro daquele que estava sentado no trono, e os anjos cantaram: digno és, porque tu foste morto, ferido de Deus e oprimido. E tu compraste para Deus povo, língua e nação, e fizeste para Deus reis e sacerdotes. O propósito dessa palavra de hoje é dizer para você quão grande foi o amor de Jesus. Não percebe que você e eu não passamos de miseráveis pecadores? Pessoas que a cada dia perceba o quanto você se inclina para a perversidade e para a maldade. Nós não somos capazes de nos salvar. Não somos capazes de conseguir não pecar. Pecamos, pois estamos afundados na desgraça do pecado. Mas Jesus Cristo oferece de graça, pois sabe Ele que não podemos pagar o alto preço.
Ele oferece a salvação de graça, porque Ele morreu. Não existe almoço grátis. Quem está bancando o almoço é quem oferece. Da mesma forma, não existe salvação de graça. A salvação teve um preço pago e foi alto. Foi com o sangue do Cordeiro de Deus. Que você, nesse momento, nessa mensagem, que você reflita. E que você aceite de graça a salvação do Senhor. Ela é sua. Ele deu. Ele comprou para você. Você tem um alto valor para Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço.